Já deve ter ouvido falar que logo após a inclusão de uma prótese de silicone, existe a formação de uma cápsula em volta dessas próteses de silicone. Você sabe o que é essa cápsula? Por que ela se forma? E qual o tratamento no caso de algumas complicações oriundas dela? Vamos conversar nesse vídeo a respeito disso. Olá, meu nome é Francisco Claro Júnior, eu sou cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica, e quero falar um pouquinho nesse vídeo a respeito das cápsulas que se formam em volta das próteses de silicone que se coloca nas mamas. Principalmente, mais mencionado, claro, nas mamas, mas na verdade ela se forma em volta de qualquer corpo estranho que esteja no nosso organismo, seja uma prótese de glúteo, de panturrilha, ou até mesmo aquelas próteses ortopédicas, tudo que se coloca de corpo estranho, ela forma uma cápsula. Você sabe o que é essa cápsula? Bem, essa cápsula é um conjunto de fibras colágenas e células que o nosso organismo produz em volta de qualquer corpo estranho com a finalidade de isolar ele do nosso corpo. O princípio seria o mesmo do que acontece com uma pérola, por exemplo, aonde o que é a pérola? É o grãozinho de areia que entrou ali na ostra, e a ostra, para tentar isolar aquele corpo estranho dela, do corpo dela, ela produz então várias camadas em volta desse grãozinho de areia para tentar eliminar então o grãozinho de areia do seu corpo. E o nosso corpo acontece a mesma coisa. No caso das próteses, o silicone propriamente dito é um material de muito baixa imunogenicidade. Então, o que quer dizer isso? Que o organismo não interpreta ele como um material que precisa ser eliminado urgentemente do nosso organismo. Então ele não estimula muito o nosso organismo, o nosso sistema imunológico. É claro, por que então a gente vê tantos problemas relacionados ao implante de silicone? Geralmente todos esses problemas estão ligados à contaminação da superfície desse silicone ou até mesmo, claro, um silicone de baixa qualidade. Então, por exemplo, você tem um biofilme, uma formação de uma bactéria no local, ou até mesmo sangue, veio um hematoma, ficou um excesso de sangue, isso daí o organismo interpreta como sendo algo que precisa ser eliminado com maior urgência. Então o sistema imunológico da pessoa é ativado para fazer a eliminação dessa bactéria ou até mesmo desse excesso de proteína, de células mortas que estão no local, no caso de um hematoma, por exemplo. E isso vai estimular o sistema imunológico. A primeira reação é o organismo isolar esse sistema. Então ele vai produzir aquela cápsula em volta da mama, com um monte de colágeno, um monte de células de defesa, e isso vai estimular o sistema imunológico dependendo do grau de inflamação ou impureza que tem ali no local. Então, se você fizer uma prótese, colocar uma prótese de boa qualidade, com um médico bem qualificado, num hospital adequado, a chance de ter uma reação imunológica dessa prótese, ela é muito baixa. Então, o que acontece? Geralmente vai formar uma cápsula bem fininha, quase transparente, que não vai ser possível se observar. Se essa cápsula já estiver causando uma resposta inflamatória no local, essa cápsula vai ser cada vez mais espessa, então com maior espessura e que poderia estar inclusive doente. Aqui eu enfatizo a importância de estar, sempre que colocou uma prótese de silicone, por mais adequada que seja, ela é um corpo estranho ao seu organismo. Ela é muito segura, mas é importante estar fazendo o seu acompanhamento anual para ver se existe algum problema. Não vai deixar o problema se intensificar e tal, uma coisa muito séria, para daí sim estar tratando. Então é importante já tratar logo de cara. Então é importante o acompanhamento anual dessa prótese. E então, quando que a prótese está doente? No primeiro grau, uma das primeiras manifestações seria a contratura capsular, que a gente vê falar aí que é uma complicação mais comum relacionada aos implantes de silicone. O que seria a contratura capsular? A contratura capsular ela foi classificada por um autor chamado Baker em 4 tipos. Então você teria o grau 1, onde todo mundo colocou prótese vai ter esse grau 1, que será uma cápsula fina, sem problema nenhum e sem causar nenhum sintoma. Então, se você tem uma implante de silicone, você vai ter uma contratura capsular grau 1, porque significa a simples formação da cápsula em volta da prótese. No grau 2, já começa a ter algum problema. O que é o grau 2? Então, essa prótese, ela está com uma cápsula, essa cápsula começa a aumentar a densidade. O primeiro sintoma, geralmente é visto inclusive pelo cirurgião plástico. Quando o cirurgião plástico vai fazer o toque, ele vai ver que está um pouquinho mais denso. Tratamento nessa fase, geralmente claro que dependendo do que está causando essa contratura capsular, né? Se não for uma contaminação intensa, tudo. Mas geralmente, grau 2 a gente começa com tratamento clínico, seria fazer drenagem linfática, massagem, associado a um medicamento que a gente usa inclusive para tratar asma, que ele é um inibidor para diminuir a resposta imunogênica à prótese. Então é um inibidor de leucotrieno, né?
que a gente usa bastante para tratar asma, e a gente consegue usar e tratar com muita efetividade essas contraturas capsulares grau 2, que claro, não tem uma infecção associada ou uma coisa mais séria. O grau 3 seria o quê? Seria tudo isso que já foi comentado, só que a contratura começa a ser tão intensa, o organismo tenta já eliminar essa prótese, que começa a causar deformidades na mama. Como é o tipo de deformidade? A mama fica muito dura, diminui o tamanho dela e a prótese tende a subir. Por sua vez, a mama, o tecido mamário em volta da prótese, tende a cair. Então você fica com uma pitose, que é uma queda da mama, e geralmente a gente chama, inclusive, do efeito The Waterfall Effect, que é o efeito da queda d'água, da cachoeira, porque fica um aspecto realmente de cachoeira aquela mama com uma contratura capsular grau 3. E o grau 4 seria tudo isso, só que associado ainda à dor. Então, se o paciente fala, poxa, eu estou sentindo muita dor na mama, está me incomodando, ela já está com grau 4, então. Os tratamentos para grau 3 e grau 4, não adianta entrar mais com massagem ou medicação. O tratamento é realmente cirúrgico. Se o paciente quiser manter, a gente tem que fazer a troca da prótese, o tratamento dessa cápsula. Então, como que funciona isso? A primeira coisa que o cirurgião plástico vai fazer, ele vai retirar essa prótese e vai ver como o estado que está essa cápsula. A cápsula estando boa, não tendo um espessamento tão intenso, não tendo calcificação, não estando com secreção, é feito então a retirada das partes de calcificação, as partes que estão mais patológicas, que está muito espessada, a gente retira tudo que é possível retirar e daí coloca a prótese no local. Se for observado nesse processo, eu já tive alguns casos que eu tive essa experiência, você vai, graças a Deus nenhum que eu coloquei, né, mas que vieram caminhados de outros colegas, que é que você vai entrar na cirurgia e você vai tirar a cápsula, que você vai ter uma secreção quase purulenta, né, um exudato, às vezes não tem infecção presente, mas é um exudato muito intenso. Nesses casos, o recomendado é retirar a cápsula o máximo possível, limpar bem e nem colocar a prótese no local. Tem que esperar, se a pessoa deseja mesmo colocar uma prótese no local, o adequado é esperar pelo menos 3 meses, tratamento de antibiótico terapia, para que o organismo consiga eliminar todas aquelas impurezas que tinha no local e aí então a gente recolocar essa prótese de novo. Então essa seria a conduta grau 3 e grau 4. Agora sim, a paciente quer tirar, fala, olha, eu quero fazer um explante, eu não quero mais saber de prótese, me deu muito problema, o que tem que ser feito? O ideal se já tiver essa conduta já de cara, o ideal, e se as condições do paciente permitir, é fazer o explante em bloco. Se retira totalmente então a prótese, retira totalmente a cápsula num bloco só, né? E faz daí uma reconstrução com retalhos locais, tipo uma mastopexia, ou até associando-se então a lipoenxertia, que é um enxerto de gordura do nosso próprio organismo. Aqui embaixo eu vou colocar alguns links, eu tenho alguns vídeos em que eu falo bastante sobre lipoenxertia. Interessante dar uma olhada e saber como funciona esse procedimento, que é uma excelente alternativa para a reconstrução de mama após o explante. Então assim, só que tem alguns casos em que a gente vai, às vezes, fazer o explante e as condições da paciente não permitem que a gente faça esse explante com a capsulectomia em bloco. Então, assim, eu deixo aqui um alerta. É legal sempre o cirurgião ser claro e passar para a paciente. A gente vai sempre que possível tentar tirar em bloco para eliminar tudo de uma vez e eliminar os problemas. Mas algumas vezes não é possível tirar a cápsula inteira. Por quê? Às vezes a cápsula está debaixo do músculo, a contratura capsular está tão intensa que ela retrai os tecidos em volta, ela faz uma tração de tudo que tem em volta e ela pode levar uma membrana que a gente tem que reveste o pulmão, que chama pleura. Às vezes a contratura tem um repuxamento tão grande do tecido em volta que essa pleura acaba entrando no meio da prótese. Então quando você vai tirar a prótese em bloco, você fala, poxa, eu vou retirar a prótese inteira, você acaba lesando essa pleura, pode causar um pneumotórax. Então assim, tem alguns casos que não compensa, por mais que a gente queira, o risco para a paciente acaba sendo mais intenso. Então a gente deixa um pedaço ali, esse pedaço não vai causar nenhum problema, o paciente não precisa ficar em pânico, a não ser, é claro, que a gente, por exemplo, se tiver um linfoma de grandes células que é um câncer da cápsula, do sistema imunológico, mas que está na cápsula, a gente tem que tirar a cápsula inteira. Mas nos outros casos, mesmo nas doenças do silicone, já tem trabalhos mostrando que não é necessário retirar a cápsula inteira obrigatoriamente, embora seja interessante. Então a gente vai, aquele pedacinho de cápsula que ficou lá, a gente vai fazer o tratamento, então a gente vai cauterizar, vai fazer uma curetagem, curar aquela região para que essa cápsula seja tratada. Então o paciente não precisa ficar desesperado que ficou um pedaço da cápsula, tudo. A cápsula
ele é um tecido do seu próprio organismo, são células, são colágenos do seu próprio organismo. Então o que acontece? Existe reorganização dessa cápsula e o organismo vai trabalhar nela para remodelar aquela área. E é claro, quando você vai fazer um ultrassom, tudo vai existir um tecido cicatricial ali, mas não vai te causar nenhum problema, pode ficar tranquilo. O silicone que vazou, além da prótese, tem outros vídeos falando de explante, explicando tudo, necessidade. Olha aqui embaixo também, vou colocar ali embaixo. Então assim, o tema é muito extenso, tem outros vídeos entrando em detalhe nesses assuntos. Então, assim, a cápsula precisa ser tratada. E tem alguns casos que pacientes são muito magras, a cápsula está quase aderida à pele, a paciente às vezes quer só trocar a prótese e a gente não precisa tirar a cápsula. Então, o que é importante? A gente trata apenas áreas que estão doentes dessa cápsula. O que é sempre importante é tratar a cápsula. Por quê? Na parte da cápsula que tem contato com o silicone, existe um tecido de modificação que o nosso organismo produz que chama metaplasia sinovial. Então ele cria a mesma característica das articulações, por exemplo, do nosso joelho, onde a gente produz líquido. Então se a gente simplesmente retira a prótese e põe outra no local, provavelmente vai ter alguma complicação, como um seroma, alguma complicação no local. Então é importante, sempre que se mantenha a cápsula, fazer o adequado tratamento dela, para que realmente sobre apenas tecido cicatricial no local e não células que produzem líquido, como essa metaplasia sinovial que pode existir no local. Esqueci de falar aqui sobre uma doença da cápsula, que é um linfoma de grandes células, né? É o BIA-ALCL. Também tem um vídeo especificando aqui, né? Esse sim seria um problema. Então é o linfoma de grandes células associado ao implante mamário. Embora o nome seja esse, a causa dele já está mais que comprovada, que é componentes inflamatórios da superfície da prótese, que estão causando esses tipos de tumor. Então, ele é um câncer do sistema imunológico, tá? Ele não é um câncer de mama, e que ele, por alguma resposta inflamatória, principalmente biofilm, uma resposta inflamatória da superfície da cápsula, ele se forma na cápsula. O tratamento é a retirada completa da cápsula em bloco. Então, tirando estas situações, não há necessidade obrigatória de ter que tirar exatamente tudo, embora a gente procure fazer. Bem, então era isso que eu tinha para falar hoje sobre a cápsula, sobre o que é contratura capsular. Muitas pessoas estão me pediram já, não apenas, não só por ser uma queixa constante no meu consultório, mas eu tenho recebido alguns feedbacks de alguns vídeos que eu fiz no meu canal do YouTube e até no meu perfil do Instagram. Algumas pessoas perguntam por que eu não falo um pouco sobre contratura capsular, sobre o que é a cápsula. Então tá aqui o vídeo para as pessoas que pediram. E se tiverem dúvidas, se tiverem sugestões de outros vídeos, quiser que eu comente mais sobre algum outro assunto relacionado à cirurgia plástica, terei o maior prazer. Deixe aqui seu comentário e nos vemos nos próximos vídeos. Obrigado.